Se associa à Rádio Jornal do Brasil para apresentar... Música e Informação 64. Os fatos que se transformaram nos grandes acontecimentos do ano. Música e Informação 64. A Pan-Air sente-se honrada em proporcionar esta resenha dos acontecimentos de 1964. Presente em todos os momentos, ligando continentes e povos, a Pan-Air está sempre atenta à realidade de nossa terra, levando um pouco do Brasil aos quatro cantos do globo. Nesta oportunidade, a Pan-Air lhe deseja uma boa viagem sonora aos fatos que compõem a história de 64. Em 1964 começou tranquilo, com o povo e autoridades preocupados com o ritmo inflacionário, 70% em 1963, e a elevação de 100% do custo de vida no ano que terminara. Mensagem do Sr. João Goulart prometia ao povo dias melhores no ano que se iniciava. Na ilha de Chipre tornava-se mais grave a disputa entre gregos e turcos. E marítimos de todo o país iniciavam greve pelo 13º salário. Nos Estados Unidos, o senador Barry Goldwater declarava a intenção de concorrer à presidência. Pela primeira vez na história, o Papa iniciava uma peregrinação com destino à Terra Santa. Nas cidades de Belém e Nazaré, Paulo VI se dirigiu ao povo e sua voz foi ouvida em todo o mundo através da rádio do Vaticano. Nazaré, ô maison du fils du charpentier, c'est ici que nous voudrions comprendre et célébrer la loi sévère et rédemptrice du labeur humain. Ici rétablir la conscience de la noblesse du travail. No Rio, morria o rei Momo Nelson Nobre, após ter participado de um almoço no Clube Tenentes do Diabo. E em Porto Alegre, o secretário de Segurança confirmava a existência de movimento conspiratório comandado pelo presidente da República. E Brigitte Bardot chegava ao Rio acompanhada do noivo para um período de descanso no Brasil, ocasião em que era lançado seu disco Maria Ninguém, cantado em português. Maria Ninguém. O Panamá rompia relações com os Estados Unidos por causa do canal. E em São Paulo, o governador Adhemar de Barros lançava sua candidatura à presidência. Na Guanabara, empregados da Light entravam em greve por melhores salários. No dia 15, era dramática a situação no Rio. Faltava gás e os estoques de querosene, álcool e fogareiros tinham acabado. Autoridades estaduais e federais trocavam acusações. E os previdenciários iniciavam outra greve pelo 13º salário. Na Inglaterra, os Beatles faziam sucesso com sua música e seu exotismo. Em Brasília, o deputado Bilac Pinto aconselhava a distribuição de armas ao povo para defesa contra o comunismo. No dia 17, terminavam as greves. E em Petrópolis, registrava-se o primeiro ato objetivo no ano político do Sr. João Goulart. E atenção, atenção, Petrópolis, o presidente da República assinou o decreto de regulamentação da lei de remessa de lucros. Estourava violenta crise na Petrobras e o Marechal Osvino Ferreira Alves era designado para substituir o presidente da empresa, General Albino Silva. Em Brasília, parlamentares realizavam gestões para a eleição dos presidentes da Câmara e do Senado. Janeiro terminava com o reconhecimento da China comunista pela França e os protestos do governo norte-americano. O 14º Festival de San Remo
fechou musicalmente o mês de janeiro revelando Gigliola Cinquetti. Vincente del Festival di Sanremo 1964. Il titolo è Non ho l'età per amarti di Panzeri Nisa. No princípio de fevereiro, o Brasil iniciou gestões para o reescalonamento das dívidas, enquanto o presidente Lyndon Johnson anunciava a decisão dos Estados Unidos de levarem a luta do Vietnã até o fim. Nova crise de açúcar se registrava na Guanabara e Santiago Dantas entregava a João Goulart um programa mínimo de apoio às reformas de base. Em Buenos Aires, o Brasil empatava com a Argentina e ganhava o Sul-Americano de acesso. O Rio iniciava os preparativos para o Carnaval. Jair Dantas Ribeiro afirmou ser normal o ambiente em Pernambuco. Líderes sindicais iniciaram pressão para o aumento do salário mínimo e os empregados das fundações federais entravam em greve. O mês ia em calma relativa, quando estouraram as primeiras notícias alarmantes. Crise na Marinha devido à prisão de um membro da Associação dos Marinheiros e Fuzileiros Navais. Governador Valadares entra em pé de guerra. Jango manda apreender as armas dos fazendeiros. Enquanto Fidel Castro cortava a água de Guantánamo, a agitação social se intensificava em Governador Valadares e outros pontos do país devido ao decreto da Supra. O exército ocupava a cidade mineira para evitar choques entre lavradores e fazendeiros. A lei de opção atinge de rijo a polícia e os bombeiros. A Guanabara continuava sem açúcar e o Porto entrava em greve devido a nomeações feitas por ordem de Jango. O Vasco derrotava o Flamengo e se tornava campeão carioca de basquete. Como por milagre, Raymond esfriou as crises. As conspirações foram esquecidas no frenesi do carnaval, com os bailes, os desfiles, muita animação nas ruas e nos clubes. Fazendeiros de Goiás se armaram para defender suas terras. Darcy Ribeiro apareceu na televisão para fazer um discurso, muito criticado pelo mau português. Osvino Ferreira Alves falava da encampação das refinarias particulares. A cidade das Meninas, em Duque de Caxias, era invadida com apoio de órgãos do governo federal e Prestes chegava de Moscou dizendo que Khrushchev era pela legalização do Partido Comunista no Brasil. A UDN anunciava a retomada de contatos com militares em nível de altos escalões para possível defesa contra golpe de Jango. Ao assinar dia 22 o aumento do salário mínimo, Jango confirmou para 13 de março a assinatura do decreto da Supra e declarou: eu estaria faltando um dever de consciência se não dissesse que esse esforço extraordinário que realizamos, ao lado do sofrimento também extraordinário que passa o povo brasileiro, jamais atingirá os seus grandes objetivos sem que se realize no Brasil as reformas de base reclamadas por toda a nação. Briga, confusão e feridos no comício da Frente de Mobilização Popular na Secretaria de Saúde de Belo Horizonte. Em Miami, Cassius Clay derrotava Sonny Liston e se tornava campeão mundial de boxe na categoria dos pesos pesados. E a crise do açúcar acabava com a concessão de um aumento para 140 cruzeiros o quilo. Esse coqueiro que dá fogo. Musicalmente, fevereiro foi marcado no Rio pelo contraste. Enquanto na rua o carioca vibrava com o carnaval, desaparecia para sempre um dos maiores compositores populares de todos os tempos, Ari Barroso.
Greves de todos os tipos eclodiram todos os dias desde o princípio de março. Índios invadiram terras do Nordeste mineiro e o PSD iniciou a tomada de posição contra o governo. O Senado se rebelou contra veto pessoal de Jango e elegeu Auro Moura Andrade para a presidência da mesa. Prontidão geral do Exército em todo o país para sufocar manifestações contra o comício da Central. Em Minas, 200 homens da polícia dissolviam conflito entre marianos e estudantes insuflados por organizações comunistas. Rio, o presidente João Goulart assinou os decretos da Supra e da encampação das refinarias de petróleo. No comício da Central, Jango anunciou a decretação do tabelamento dos aluguéis. Estejam tranquilos que dentro em breve esse decreto será uma realidade. E realidade há de ser também a rigorosa e implacável fiscalização para que seja cumprido o decreto do aluguel, para que seja cumprido o decreto referente aos apartamentos. Era o 13 de março, em que Jango tentava o princípio do golpe, mas que acabou significando a aceleração de sua queda. O decreto do tabelamento foi assinado no dia seguinte, enquanto o Congresso iniciava a reação contra as ações subversivas do governo. Estudantes democratas impediam João Pinheiro Neto de falar em São Paulo e o ex-presidente Dutra pedia ao Brasil que se unisse contra a subversão. 500 mil pessoas condenaram a subversão na Cruzada do Rosário em São Paulo. E o PSD homologava a candidatura de JK à presidência da República. Perto da Páscoa, o Papa Paulo VI dirigiu mensagem especial em português para o povo brasileiro. Disse o Sumo Pontífice: Empenhor deste desejo, concedemos de todo o coração a vós, as vossas famílias, a todos os amados filhos do Brasil, nesse benção apostólico. Em março, consolidava-se nos Estados Unidos o sucesso da música nacional quando a Garota de Ipanema de Tom e Vinícius chegava ao primeiro posto do Hit Parade americano, revelando uma cantora também brasileira, Astrud Gilberto. O motim da Marinha estourou dia 21, com a expulsão de 30 marinheiros que haviam participado de reunião subversiva. Dia 22, Lacerda, Ademar e Magalhães Pinto faziam encontros de conspiração e mais 12 marinheiros e fuzileiros eram presos. Dia 25, Silvio Mota mandava prender 40 marinheiros por subversão. A Marinha entrou em tormenta no dia seguinte, quando centenas de marinheiros, comandados pelo cabo Anselmo, se reuniram amotinados no Sindicato dos Metalúrgicos. O almirante Aragão, mandado prender os amotinados, desobedeceu a ordem e foi demitido, levando o ministro Silvio Mota a também pedir demissão. Jango mandou libertar os indisciplinados e, por imposição do CGT, indicou o almirante Paulo Mário Rodrigues para ministro. A oficialidade não se conformou e lançou manifesto afirmando que o país estava sendo arrastado para o comunismo. Em reunião no Automóvel Clube, Jango aplaudiu os indisciplinados e declarou que não admitirei que a desordem seja promovida em nome da ordem. Magalhães Pinto, no manifesto, lançava a senha da revolução, conclamando as Forças Armadas a lutarem por sua integridade. O CGT advertia que a queda de Goulart estava sendo tramada por 4 governadores. E Jango foi derrubado. A queda começou pela madrugada, quando a Polícia Militar e as guarnições do Exército em Minas Gerais se levantaram em armas e o governador Magalhães Pinto iniciou a convocação de reservistas. As emissoras de rádio e TV da Guanabara passaram o dia amordaçadas, sem poderem divulgar os fatos. E quando a Rádio Jornal do Brasil noticiou a sublevação mineira, às 18h50 do dia 31, foi invadida 2 vezes por fuzileiros navais do almirante Aragão, de metralhadora em punho.
À noite, o segundo exército aderia a Minas e marchava para a fronteira, enquanto o CGT e a PUA paralisavam a Guanabara em sua última greve geral. Por ordem de Jango, que só alta noite confessou a existência da revolução, tropas do primeiro exército, fortemente armadas, partiram para dar combate às forças de Minas Gerais. 80% da população soube da revolução apenas no dia 1º de abril, quando ao amanhecer o rio encontrou a cidade totalmente parada. E pelos jornais locais, as estações de rádio de Minas e São Paulo, o carioca acompanhou a queda de Jango. Atenção Brasil, o Regimento Sampaio, o Grupo de Artilharia 105 e o Batalhão de Caçadores de Petrópolis, que haviam se deslocado em direção a Minas, aliaram-se às forças da 4ª Região Militar e da Polícia de Minas. O Marechal Denis, que se encontra em Juiz de Fora, desde sábado foi pessoalmente ao fronte e parlamentou o... Meus amigos de Minas, meus patrícios, quero dizer-lhes que neste momento recebo confirmação da prisão em Pernambuco do governador Miguel Arras, pelo general Justino Alves Bastos, comandante do 4º Exército. Atenção Brasil, vamos repetir esse comunicado. O ministro Lafayette de Andrade mandou emissário a Belo Horizonte para trazer ao governador Magalhães Pinto, em seu nome e no do Supremo Tribunal Federal, a solidariedade da mais alta corte judicial. Atenção Brasil! Atenção Brasil! Atenção Minas Gerais! As tropas do 2º Exército, sob o comando do general Cruel, já sitiaram o estado da Guanabara. Almirante Aragão, assassino monstruoso, incestuoso miserável. Almirante Aragão, não te aproximes, porque eu te mato com meu revólver, canalha, bandido, traidor, a sua hora. Por volta das 15 horas, a derrubada se consumou e as notícias da vitória da Revolução puderam circular livremente. Depois de um tiroteio entre oficiais e praças, o Forte de Copacabana aderiu à Revolução e Jango fugiu para Brasília, de onde à noite saiu para Porto Alegre acompanhado de seu séquito. E atenção, povo que se encontra no Largo Fronteiro à Prefeitura Municipal. Continuem na expectativa, pois dentro de poucos instantes, Leonel Brizola, João Goulart e Sereno Chese estarão dando ordens para o povo do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, João Goulart fugiu para o Uruguai, seguido de Leonel Brizola e outros elementos do governo deposto. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. E nos termos do artigo 79 da Constituição, declaro presidente da República o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Basílio. Um milhão de pessoas saiu à rua para dar graças a Deus pela derrota do comunismo na Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Governadores estaduais e militares revolucionários indicaram o então general Castelo Branco para a presidência da República. Enquanto a Marinha expulsava os marinheiros rebeldes e elementos ligados ao governo deposto eram conduzidos à prisão, o Comando Revolucionário editava dia 11 o Ato Institucional. Dia 12,
o Congresso elegia o general Castelo Branco para a presidência da República. Vou proclamar o resultado. Humberto de Alencar Castelo Branco, 361 votos. Iniciaram-se as cassações de mandatos e suspensões de direitos políticos. Dia 15, Castelo Branco foi empossado presidente da República e pronunciou discurso no Congresso declarando: Meu governo será o das leis, o das tradições e princípios morais e políticos que refletem a alma brasileira. O ministério nomeado pelo novo presidente foi empossado dia 16 e a China comunista iniciou uma série de ameaças ao Brasil devido à prisão de chineses acusados de atividades subversivas. O aumento de vencimentos dos militares foi aprovado dia 23, enquanto o governador Carlos Lacerda, em plena Paris, atacava de Gaulle e a imprensa francesa e defendia a revolução. Monsieur le gouverneur, en Europe, on a souvent prétendu que vous étiez un tombeur de président. Pourquoi ne vous présentez-vous jamais à la présidence? Je crois qu'il y a un plus illustre que moi. C'est le président de la France, que je respecte, l'illustre général de Gaulle. – 29 de abril. Há 18 anos atrás, pela primeira vez, um avião da Pan Air, com a bandeira brasileira, cruza o Atlântico com destino à Europa. Nesses 18 anos de atividades ininterruptas, com um recorde de travessias do Atlântico Sul, a Pan Air tem proporcionado uma considerável economia de divisas para o Brasil. The Academy of Motion Picture Arts and Sciences invite you to be its guest at the 36th Annual Academy Awards presentation. Em Santa Mônica, na Califórnia, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood anunciava os nomes premiados com o Oscar. Sidney Poitier, melhor ator. Patricia Neal, melhor atriz. Tom Jones, melhor filme. E Call Me Irresponsible, a música do ano. A queda de Badger Silveira do governo do estado do Rio, após uma crise com o exército, assinalou o princípio de maio. O general Paulo Torres assumiu o cargo. Foram cancelados os subsídios ao trigo, ao petróleo e ao papel de imprensa. Em Cannes, o cinema brasileiro voltava à evidência internacional, com Vidas Secas e Deus e o Diabo na Terra do Sol, alcançando elogios da crítica e alguns prêmios. Mas a Palma de Ouro coube ao filme franco-alemão, Os Guarda-Chuvas do Amor. O governo revolucionário iniciou sua obra reformista com o envio ao Congresso de mensagens propondo as reformas bancária e habitacional. Heinrich Lübke, presidente da Alemanha Ocidental, chegou ao Brasil em visita oficial e disse no Congresso que é a obrigação dos países ricos ajudar a América Latina, livrando-a do perigo comunista. O ex-ministro Abelardo Jurema partiu para o exílio e o estado de Goiás entrou em crise devido a um movimento visando ao afastamento do governador Mauro Borges, que acabou permanecendo no cargo. Brasília. O Brasil rompeu relações diplomáticas com Cuba. Os funcionários da Embaixada Brasileira em Havana receberam ordem de retornar imediatamente. No mesmo dia, 13 de maio, exilados anticastristas desembarcavam em Cuba e se internavam na Sierra Maestra. Radek Vita, espião tcheco, caiu numa armadilha da polícia, foi preso e expulso do Brasil. Na calma de um domingo em Lima, um gol anulado num jogo de futebol entre as seleções olímpicas do Peru e da Argentina provocou a maior catástrofe do ano. Tumulto, pânico, milhares de pessoas correndo para um portão estreito, muros derrubados, mulheres, crianças e velhos pisoteados. Quando a calma voltou,
foram contados mais de 400 corpos no gramado e nas arquibancadas, cobertos de sangue. Juscelino Kubitschek lançou manifesto contra os militares e foi rebatido pelo general Costa e Silva, que comparou sua fala à de Goulart. A coleta de provas visando a cassação do mandato de JK começou a ser apressada, no dia em que era enviada à Europa a missão incumbida de negociar o reescalonamento da dívida externa brasileira. Morreu Jawaharlal Nehru, o herdeiro de Mahatma Gandhi, e seu corpo foi cremado numa pira de sândalo. O coronel Fontenelle iniciou a revolução do trânsito carioca, proibindo dobrar à esquerda. E desaparecia aos 50 anos de idade o compositor Armando Cavalcanti, responsável por mais de 150 sucessos entre o carnaval e o meio do ano. Prosseguiu nos primeiros dias de junho a retirada de elementos do governo deposto para o exílio. A seleção brasileira de futebol foi derrotada por 3-0 pela Argentina no Pacaembu. Os argentinos levantaram a Taça das Nações, derrotando a Inglaterra por 1-0 no Maracanã. Numa fazenda a 60 quilômetros da cidade satélite de Planaltina, 16 homens armados de metralhadoras prenderam o ex-deputado Francisco Julião, disfarçado de camponês. O presidente Castelo Branco discursou na Assembleia Legislativa do Recife, condenando o poder ditatorial. O Conselho de Segurança Nacional recomendou o afastamento de JK da vida política brasileira, e os resultados não tardaram. Brasília. O presidente da República assinou decreto cassando o mandato e suspendendo os direitos políticos do senador Juscelino Kubitschek. O ex-presidente divulgou manifesto dizendo ter sofrido uma injustiça. O senhor Aurélio do Carmo teve cassado seu mandato de governador do Pará e foi substituído pelo tenente-coronel Jarbas Gonçalves Passarinho. Juscelino Kubitschek abandonou o país e foi para Portugal. O Monokini foi lançado e logo sufocado pela polícia em todo o mundo. Dia 17, a UDN realizou reunião secreta para se declarar contrária à emenda constitucional para a reforma agrária. O Congresso aprovou o aumento do funcionalismo civil da União e no dia seguinte, apesar da obstrução posta em prática pelo PTB, aprovou também a reforma habitacional. Dia 23, o presidente Castelo Branco enviou mensagem ao Congresso, propondo o voto do analfabeto, a elegibilidade dos sargentos, a maioria absoluta para as eleições presidenciais e a reformulação da lei de remessas de lucros. A mulata Vera Lúcia Couto foi eleita Miss Guanabara. Ao chegarmos ao fim desta maravilhosa competição, a emoção que nos invade é tão grande que nos faltam palavras para descrever. E o Jornal do Brasil dominou novamente o Prêmio ESSO de reportagem, ganhando o primeiro lugar com o trabalho de Walter Firmo, intitulado 100 Dias na Amazônia de Ninguém. José Gonçalves Fontes, vencedor em 62, apresentou a reportagem Bloqueio do Mar e foi premiado ao concurso. No final do mês, chegava ao Brasil para uma temporada de grande sucesso a pequena Rita Pavone, um nome famoso da música italiana que conquistou o nosso público nas ruas e na TV. Se tu sei con me.